Como requerer a gratuidade de justiça nos cartórios extrajudiciais? Você sabe como fazer? Pois é, hoje a nossa live tem como tema como requerer a gratuidade de justiça nos cartórios extrajudiciais. E quem vai conversar conosco hoje é o Dr. Ivan Cunha, ex-tabelião interino num cartório de protesto aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou convidar o Dr. Ivan para ele se juntar a nós. Cristina? Oi? Continuo sem te ver, mas é melhor a gente dar sequência mesmo assim. Nós não conseguimos fazer lives nos vendo, né? Não, A não. gente só consegue ouvindo. É isso aí. Eu já fiz aqui uma breve introdução dizendo sobre o nosso assunto da live, que é como requerer a gratuidade de justiça nos cartórios extrajudiciais. Falei sobre você, que trabalhou durante 17 anos num cartório de protesto. E aí, você quer começar falando alguma coisa? Não, pode começar. Quais são as dúvidas? Eu estou aqui para ajudar a todos a esclarecer, tirar a dúvida das pessoas. Certo. Algumas pessoas me mandaram, depois que eu postei aquela curiosidade que aconteceu aqui no escritório, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, e aí então eu vou lendo essas perguntas que elas me mandaram, outras eu que criei, e aí você vai respondendo e a gente vai fazendo aí tipo um bate-papo. Sem problema. Então vamos lá. A primeira pergunta: como solicitar a gratuidade de justiça, né, para a prática de ato extrajudicial? Sim. Essa aí é fácil, tá? A única coisa que precisa é uma declaração de hipossuficiência, tá? O cartório já pode ter uma pronta para a pessoa vai preencher, só que o que tem acontecido? Na realidade, muitos cartórios eles têm feito um questionário, tá? Perguntando quanto a pessoa ganha, quanto é renda familiar. Isso tudo não tem que ser perguntado. Na realidade, a pessoa tem que fazer uma declaração e assinar dizendo que é hipossuficiente. E a única coisa que tem que ter nessa declaração tem que constar a afirmação do requerente, tá? Dizendo que não tem condições de efetuar o pagamento de emolumentos e acréscimos legais sem ter prejuízo da sua renda familiar. Somente isso, tá? Só que eu vejo muitos cartórios fazendo um questionário, perguntando quanto a pessoa ganha, perguntando qual é a renda familiar, mas isso eles não têm que perguntar, não cabe isso, tá? Isso aí você pode ver até no Código de Normas, tá? No artigo 206, parágrafo 1º do Código de Normas da parte extrajudicial, que vem expresso isso. Mais alguma dúvida em relação a isso? Aí, nesse artigo 206, ele diz o que precisa constar na declaração de hipossuficiência. É só isso que eu disse que ele tem que falar. Dizer que ele não pode pagar os emolumentos e nem os acréscimos legais, porque senão vai trazer prejuízo para o seu sustento e da sua família. Só isso que tem que ter, a assinatura da pessoa, e a pessoa, na realidade, ela é responsável por essa declaração. Mas esse código... pode perguntar. Esse código de normas, ele é o código de normas da onde? Da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça. Tá? E aí... Essa é a determinação legal. Você não tem que perguntar nada além disso. Outra coisa só para dar uma pincelada, para depois eu não esquecer, antigamente, no passado, as pessoas traziam declaração da Defensoria Pública. Há muito tempo não precisa, tá?
Eu vou até falar um caso engraçado, a não dizer triste, que aconteceu comigo, estamos em 2025, aconteceu comigo, eu acho que final de 2023, início de 2024, antes de eu renunciar ao cartório. Chegou uma usuária do cartório com um ofício da Defensoria Pública. Nesse ofício, estava dizendo que ela era beneficiária da justiça gratuita. Então, que não poderia, para não cobrar as custas cartorárias, tá? Só que nesse caso não cabia. Primeiro, ela teria que acertar com o credor, para depois ela fazer o cancelamento. Só que o processo dela, o protesto dela, foi um protesto judicial. Eram custas do Tribunal de Justiça. Me causou estranheza, porque o tribunal pode acontecer? Pode, de mandar um título a protesto e a pessoa ser beneficiária da gratuidade de justiça. Eu entrei em contato com o tribunal, vi o que era, entrei no processo, verifiquei que, na realidade, a pessoa não era beneficiária da gratuidade de justiça. Tive o trabalho de ligar para a defensoria, falei com a defensora na época que assinou o ofício, pedi para falar com ela e expliquei para ela o caso específico daquele ofício. Aí eu cheguei, doutora, olha só, você me mandou falando que ela é beneficiária da gratuidade de justiça no processo judicial. Me desculpa, mas se a senhora entrar no processo, ela não é beneficiária. Ela solicitou, na época, a gratuidade de justiça e foi indeferido pelo juízo. Então, ela não tem. Aí, a defensora me pediu 1000 desculpas, na época, mas aquela senhora, e você via que eu consegui notar que ela estava nervosa falando comigo, porque a via dela pulava. Expliquei para ela que não poderia, e a defensora pediu desculpa, porque na realidade ela só acreditou na palavra da pessoa. E na realidade, se ela não deveria nem ter feito o ofício, que ia ser cumprido se a pessoa fosse hipossuficiente. Não teria problema algum. Tá? A não ser que eu tivesse suspeita alguma coisa, eu poderia fazer um levantamento e solicitar ao juízo que ele se posicionasse. Ele teria 72 horas, tá, para se manifestar. Quer dizer, eu teria 72 horas para fazer a defesa. A defesa não, para questionar o caso da gratuidade. Tá? E agora fugiu a palavra, eu juro. Desculpa, gente, hoje minha cabeça não está muito boa, tá? Mas, só que na realidade eu nunca precisei fazer isso, porque as pessoas aqui na cidade são muito, realmente, são pessoas com uma situação financeira bem ruim, tá? E era só se ela tivesse acertado com o próprio Tribunal de Justiça a dívida dela, ela declarasse que era hipossuficiente, estaria resolvido. Agora, se ela mentisse, depois ela poderia responder civil e criminalmente, tá? Mas isso aí é uma outra coisa, tá? Mais alguma dúvida? A palavra era suscitação de dúvida, é isso? Isso. Eu teria que suscitar dúvida. Obrigado. Que fugiu mesmo a palavra. Acontece. Eu ia fazer essa pergunta, mas como você já falou. E aí, então, qual a documentação, se a solicitação, se basta a gente apresentar um requerimento pedindo a gratuidade de justiça para algum ato, qual é a documentação que precisa juntar junto desse requerimento?
calma aí. Aí você está falando para o advogado solicitar? Para o advogado ou para a própria parte. Qual a documentação? Tá, são duas coisas distintas, tá? Ok, então são duas coisas distintas. O advogado não é uma coisa normal, mas o Código de Normas prevê que o advogado pode solicitar, quando for gratuidade de justiça num processo, ele pode solicitar, fazer a solicitação, que vai ser a mesma declaração, só que em vez de ele falando que ele está... E ele é hipossuficiente, ele vai falar que o cliente dele é hipossuficiente. Certo. Basta, minto. Aí o advogado ainda vai ter mais duas outras coisas. O advogado ele vai ter que pegar a decisão do juiz deferindo a gratuidade de justiça e vai ter que pegar a procuração do advogado que está no processo, nos autos, tá? Só que aí tem uma outra coisa. Quando o processo era manual, ou até se você tiver uma parte de um processo, ele pode já estar até digitalizado, tá? E uma parte, a antiga, que era da época antes dele ser eletrônico, certo. Ele ia lá no cartório, no fórum, no tribunal, iam botar o carimbo de confere, o funcionário, o serventuário, ia dar a assinatura e estaria valendo. Hoje em dia, o processo é eletrônico. Eles são eletrônicos. Pode ter algum antigo que ele, vamos dizer, seja híbrido, um pouquinho de um pouquinho de outro, pode. Tá? Aí o que a pessoa tem que fazer? E é aí aonde alguns cartórios pecam. Porque você, na realidade, tem que fazer o quê? Você tem o QR Code e você tem como conferir se aquele documento é verdadeiro. Não tem que ir, até porque, se eu não me engano, doutora, foi você mesmo que falou de um caso teu, há um tempo atrás, que você pediu para botar o confere e lá mesmo no fórum, no cartório no fórum, eles só botaram na parte do processo antiga, que ainda não era eletrônico. O eletrônico não precisava porque a conferência está ali. Eu estou certo ou estou errado? Não, está certo. Eu fui requerer a expedição de um formal de partilha, inclusive era o formal de partilha do meu avô, e aí do inventário do meu avô, e aí esse inventário é muito antigo, então grande parte dele estava no processo físico. Certo. E aí chegou um determinado ponto que eles digitalizaram o processo, e aí a digitalização do processo, quando você pega ele lá no site do tribunal, você vê que parte dele é como se fosse tirado cópia, né? Foi digitalizado de um processo que era físico, que era escrito, que tinha assinatura e coisa e tal. E a outra parte, você via que era tudo digitado, porque já tinha sido transformado num processo eletrônico. E aí, toda aquela parte que nitidamente você via que tinha sido digitalizado de um processo físico, e que as pessoas escreviam o número da página, a caneta, todas essas folhas tinham que ter o confere do cartório do fórum. Isso. Mas aquela parte que era nitidamente já da parte eletrônica, que vinha lá o número da página, tudo digital, estava nítido ali que já era tudo eletrônico, essa parte eles não colocavam confere. Perfeito. E eu até paguei para o confere para essas folhas. E aí eu questionei por que eles não tinham colocado o confere, e aí eles falaram isso, que toda parte do processamento que já é eletrônico não precisaria do confere. Então, na realidade, você confirma até o que eu falei. E outra coisa que eu esqueci de falar, tem uma
outra diferença, tá? Quando você consegue a gratuidade de justiça judicial, como eu já disse, ela é extensiva ao extrajudicial. E só que tem uma coisa, quem tem que solicitar ou é o advogado, tá, que representa aquela parte, porque aquela gratuidade foi dada à parte, ou a própria pessoa. Não pode ser um terceiro. Aí por causa de interpretação, tá, tem gente que acaba tendo dúvida, porque o próprio Código de Norma diz que não é extensivo a terceiro, quer dizer, o terceiro não pode ir ao cartório extrajudicial solicitar, nem ao herdeiro. Mas aquele herdeiro que eles estão falando não é o herdeiro de um inventário. Vamos dizer, doutora, que você entrou na justiça, tem um dinheiro a receber, quer dizer, está pleiteando, tá? E você vem a falecer. O seu herdeiro não tem aquela gratuidade de justiça. Se for o caso, ele tem que solicitar uma nova para ele, porque aquilo ali é um caso personalíssimo. É para aquela pessoa, não é extensivo. No caso do advogado, o advogado representa. E mesmo assim, na procuração, para ela ter validade para o advogado fazer isso, isso é importante falar, tem que dizer que aquela procuração é para a parte judicial e extrajudicial. Tem que falar dos poderes específicos, né? Não é um poder... o poder específico, na realidade, não precisa dizer que é um poder específico, mas tem que dizer que aquela procuração pode ser utilizada na parte judicial, vamos dizer, no tribunal, no processo, e no extrajudicial. Só, não tem que dizer que é para... não, é para solicitar certidão tal. Isso não. O Código de Normas não diz isso. Entendi. Nem a legislação. E aí, nesse caso que eu contei semana passada, em um dos cartórios que eu fui, o responsável não, era o substituto do tabelião, falou que a minha procuração, a procuração do meu cliente, para mim, para eu poder requerer a certidão no nome dele, teria que ter firma reconhecida. Mas eu desconheço isso. Isso é verdade? Precisa de firma reconhecida? Claro que não, porque a procuração que você está utilizando é a procuração que está dentro do processo. E o advogado, ele não precisa reconhecer firma para botar no processo. E aí é o caso do desconhecimento de muitos. E muitos desconhecem mesmo, tá? Desconhecem, têm medo também. Eu não vou tirar, como eu disse, a defensoria mandou um documento que, se eu acatasse, eu não ia conseguir acatar, até porque ela não tinha pago ao credor. Porque não é o cartório que protesta. Quem protesta é a pessoa física ou jurídica. O cartório ele só instrumentalizou aquilo ali. Então, o cartório ele não tem poder de cancelar aquilo. No caso, se a pessoa tivesse direito à gratuidade, ou por fazer a declaração de hipossuficiência, ou por ter conseguido a gratuidade de justiça, seria para a parte cartorária, os gastos cartorários, tá? E não para aquilo. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Teve uma pessoa, uma empresa do Rio Grande do Sul, isso já deve ter uns 2 anos, uma empresa do Rio Grande do Sul, o que ela fez? Ela solicitou um protesto. Mas cada título tem uma característica. Cada título, você vai ver o que aquela legislação diz para aquele caso. E o que aconteceu com isso? A pessoa
queria botar numa duplicata mercantil juros. Aí botou assim, juros legais. Eu expliquei para a pessoa que não poderia, que os juros legais, no caso da duplicata mercantil, ela vai até depois do protesto, ele começa a rolar. Mas enquanto não está protestado, é aquele valor. Aí a pessoa virou para mim, não, mas eu já protestei em outros locais. Eu cheguei, olha, infelizmente eu não posso ir contra a lei. Se alguém fez isso, a pessoa se equivocou. Não sei se foi outro estado, não sei, também não sei se é de história da pessoa para tentar me persuadir do mesmo jeito que a pessoa depois, ela tentou me intimidar. Ela virou para mim, e se eu fizer uma reclamação na corregedoria? Olha só, antes disso, eu pedi para ele me mandar um e-mail solicitando, sendo que ele já tinha a resposta do que porquê, mas ele me questionando, na realidade, nem a minha central de protesto, só quem acabou respondendo fui eu, então a pessoa fez queixa de mim. Aí, respondi por e-mail bonitinho, mais detalhado, aí estudei 2 livros dessa grossura sobre título de crédito para responder, respondi de um dia para o outro, e ele continuou sem aceitar. Aí me ligou, questionou, aí ele falou isso, e se eu reclamar na corregedoria? Eu cheguei, é um direito do senhor. Qualquer um tem direito de fazer uma reclamação. Se você fizer, eu até falei para eles vão falar que é um caso concreto que eu teria que suscitar dúvida ao juízo. Aí ele para mim, mas quanto tempo vai demorar? Eu cheguei, eu não tenho como prever. Eu não sei quanto tempo o juiz vai demorar para dar esse despacho. Aí eu falei, aí ele chegou, mas eu não tenho tempo. Eu cheguei, olha só, mas eu não posso ir contra a lei. Aí eu pensei que estivesse resolvido, pensei que ele fosse dar entrada, ele fez uma queixa realmente na corregedoria. A corregedoria me questiona porque eu não aceitei os juros legais. Quando você coloca juros legais e você lendo um ofício, te dá a impressão que você está indo contra a lei. Aí, eu, de novo, aproveitei que eu já tinha estudado aqueles 2 livros de títulos de crédito, estudei um processo do STJ dessa grossura e respondi, tive que fazer a minha defesa junto à corregedoria. Na realidade, eu não deveria ter feito essa defesa sozinho. Por que eu não deveria ter feito essa defesa sozinho? Até porque aquilo ali eu respondi pela central de protesto. Então são 2 cartórios. Mas a pessoa só fez queixa de mim. Fiz a defesa, show de bola, a corregedoria entendeu e arquivou. Ponto. E respondeu para a pessoa. Nunca mais tive problema. Mas são coisas que, às vezes, as pessoas no cartório acabam tendo receio. Mas se aquilo está expresso, e claro, como é o caso desse que nós estávamos conversando, da gratuidade de justiça, que é extensiva ao extrajudicial, não tem que ter medo. Qualquer coisa está aqui, o Código de Normas está dizendo. O Código de Normas é feito, publicado pelo tribunal. Agora, o problema é que tem certas coisas que eu acho que eles têm que esmiuçar um pouco mais. A pandemia, em algumas coisas, ela foi boa. Porque muita coisa passou a ser eletrônica. Só que as pessoas querem ler a literalidade daquele texto. Ah, não, você tem que ter o confere. Se o processo é eletrônico, o confere é você que vai fazer. No caso, Mais você vai imprimir, né? Vai imprimir lá no processo judicial e ele automaticamente, embaixo, ele costuma ter às vezes tem um QR Code, sim. Às vezes tem só ali assinatura digital, assinatura eletrônica. Tem como conferir no site do tribunal. É isso que tem que ser feito. Eles não têm que dificultar.
Eles não têm que dificultar. Certo. E aí, se o cartório dificultar? Sim. Se o cartório dificultar... Pode fazer a reclamação aonde olha só, aí eles podem vir a ter um problema sério. Tá? Qualquer pessoa, como eu disse, pode fazer reclamação na Corregedoria Geral de Justiça. Se eles verem que tem alguma coisa a mais, eles vão abrir um processo e vai dar uma dor de cabeça. Mas se você pegar o Código de Normas, deixa eu até ver aqui, rapidinho, para eu não falar besteira. E aí, pessoal, vocês que estão aí enquanto o doutor Ivan procura ali a legislação, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade aí para fazer a pergunta nos comentários, que a gente vai responder todo mundo. Olha só, no Código de Norma, no artigo 26, fala das reclamações, tá? Que foi o que você perguntou também. Qualquer pessoa, artigo 26, qualquer pessoa poderá apresentar reclamação à Corregedoria Geral da Justiça em decorrência de abusos, erros ou omissões praticados nos serviços extrajudiciais. Parágrafo único. Quando o fato narrado não constituir infração disciplinar, o procedimento será arquivado de plano. Mas aí tem outra parte, que aí, juro, aí eu nunca vi acontecer, tá? Mas está no Código de Normas. Aí eu tenho que deixar claro. Eu estou falando o que o Código de Normas está dizendo. Ver acontecer, isso eu nunca vi. Artigo 122. A delegação do notário ou registrador se extinguirá por... Claro que tem direito à ampla defesa, tá? Inciso 6. Descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534. Da gratuidade. O cartório pode ser extinto. Se ele negar. Se ele negar uma coisa que deveria ter sido dada. Certo. Claro que eu acredito que eles... Eu nunca vi um caso desse, mas eu acredito que eles vão analisar. Foi de má fé, não foi? Não estava querendo dar gratuidade? Certo. Porque aquilo ali afeta a arrecadação do cartório, tá? E tem outras penalidades. A Lei 3.350 diz... Artigo 7º, da fiscalização e penalidade. Não, artigo 8º. Sem prejuízo das sanções disciplinares e penais na forma da lei, a cobrança indevida ou excessiva de custos ou emolumentos acarreterá ao infrator, além da restituição, multa equivalente ao dobro do valor cobrado a ser recolhida a favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Mas eu acredito aqui também, aí eu não é questão de querer defender, cobrança, porque aqui você pode botar a cobrança indevida. Se você está cobrando, se era para ter a gratuidade, você está cobrando, é uma cobrança indevida. Certo. Então, tem que ver o que pode acontecer. Pode dar uma dor de cabeça enorme. Isso aí, só que isso aqui não está no Código de Norma. Essa Lei 3.350, de 99, é uma lei estadual. E tem outra coisa nessa lei estadual que diz: os maiores de 60 anos que ganham menos de 10 salários mínimos, nesse caso tem que comprovar, tá? É beneficiário da gratuidade de justiça, da gratuidade nas serventias extrajudiciais. E aí basta apresentar a mesma documentação, fazer o requerimento. Fazer um requerimento
requerimento, só que neste caso, tem que comprovar que ele recebe o salário. Porque você tem que comprovar que você ganha menos de 10 salários mínimos. Sendo que eu vou ser sincero, isso eu sou contra. Por quê? Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista, mas a lei foi feita para ser cumprida. Porque diz, no artigo 43, são gratuitos, tá? Nessa lei 3.350. Os atos notariais ou registrais efetivados em favor de maiores de 60 anos que recebam até 10 salários mínimos. Então, eles têm direito à gratuidade. Mas qual é a parte que você não concorda? Porque eu não entendi. Eu acho, num país, tá? Eu acho que você tem que ver, porque isso aqui é um caso específico só no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma lei estadual. Ela não é em todo o país. Vamos ser bem sinceros. A grande maioria da população não recebe, a grande maioria recebe menos de 10 salários mínimos, correto? Entendi. Vai ser um baque grande. Entendeu? Entendi. Agora eu entendi. E fora isso, toda parte de gratuidade. Mas aí você está pensando como um ex-tabelião interino, você está pensando do lado deles, né? Sim, eu estou pensando... Eu, como advogada, eu vou pensar do lado do meu cliente. Com certeza, com certeza. Eu sei disso. Tá? E fora isso, em todos os cartórios, a parte de gratuidade ela tem que estar exposta. Tem que estar fixado lá para as pessoas verem. Que as pessoas também não leem, né? Elas não verificam. Mas olha, eu costumo olhar. Se eu chegar num local que já foi de pronto atendida, eu vou falar que eu não costumo olhar, não. Mas se eu tiver que esperar ali 5 minutinhos, eu já começo a ler tudo que está na parede. Mas no meu time. E eu não lembro de ver isso em nenhuma parede de nenhum cartório. Não, no meu tinha. E tive lá recentemente e ainda estava. No seu, tá bom. Mas em outros eu estou falando por mim, mas eu acredito que tenha. Um problema todo é que eles pedem para fixar também um monte de coisa e às vezes acaba se perdendo na quantidade de papel. Vamos dizer, a tabela de emolumentos. Você tem que colocar ela. Ela é enorme. Ela é enorme. São várias páginas. Aí, fora isso, eu tenho que botar também não só a tabela que é aprovada, como eu tenho que botar o gasto com ISS, que é uma lei municipal, ISQN. Aí acaba se perdendo. Eu não estou falando que eu não vou falar com os outros, eu estou falando pelo meu. Quer dizer, pelo cartório onde eu era responsável. Tá? Tanto que aqui na comarca eu tinha fama de Caxias mesmo. Falavam até que eu estava na cidade correta. Será? Eu acho que é só no nome, né? Mas enfim. Bom, eu acho, assim, mesmo sem eu ter feito todas as perguntas... Calma aí, tem uma pergunta aqui da Marilda. Mas essa tabela existe em todos os cartórios? Sim. Marilda, ela fica fixada em todos os cartórios, tá? Se você for no primeiro ofício que eu trabalhava, ela fica na parede, é uma tabela enorme, fica presa na parede. No primeiro ofício de protesto. Isso. Não, mas até no primeiro ofício eles colocam, sim, eu vejo a tabela. A gratuidade, eu sei que o primeiro ofício coloca, que eu vi já também, tá? Eu não posso ficar falando de todos. Tá bom? Mas ele fica fixado, sim. E fora isso, eu ainda tinha... O que eu fazia lá? Fora eu prender na parede, na realidade eu fazia quase uma parede inteira.
um mural, tá? Porque é tanta coisa para aprender que acaba se perdendo. Então, eu acabava ampliando. Então, ela fica ali e eu ainda fazia tipo um caderno em espiral e deixava no balcão também. E eu sei que a equipe que trabalhou comigo continuou fazendo isso. Mais alguma dúvida, Marilda? E aí, mas se não tiver, a pessoa pode perguntar que o cartório tem que disponibilizar, né? Sim, mas quer ver uma coisa? De nada, Marilda. Mas quer ver uma coisa? Se a pessoa parar para ler aquela tabela, nunca vai chegar no cálculo. É que ela é complicada. É bem complicado. É verdade. Eu mesma já parei diversas vezes ali para olhar e eu mesmo fico confusa. Eu fico imaginando quem não tem estudo. Acho que nem para olhar mesmo. Não para. Até porque é muita coisa para se ler. Se eu não me engano, esse ano, porque a tabela... Marilda, você que perguntou, tá? A tabela vira normalmente de dezembro para janeiro. Já teve um ano, se eu não me engano, que ela mudou 3 vezes, tá? Não é o cartório. Quem define o que vai a tabela é o Tribunal de Justiça, tá? E esse ano, se eu não me engano, em março, vai ter alguma mudança também, tá? Isso aí eu não posso dar 100%, que como eu já renunciei ano passado, mas se eu não me engano, vai ter mudança agora em março, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguém quer saber mais alguma coisa? Das perguntas que eu tinha anotado aqui, as que eu não fiz, você mesmo falou, sem eu precisar perguntar. É porque uma coisa acaba puxando a outra. Uma coisa acaba puxando a outra. Mas quer ver? Aí a pessoa é hipossuficiente, tá? Ela não tem condições de pagar as custas. Outra coisa. Não, vamos lá. A pessoa é hipossuficiente. O cartório você solicitou, está te dando dor de cabeça, vai sair muito mais fácil você chegar e mandar infelizmente, tá? Porque senão você vai suscitar dúvida, aquilo ali é para um processo judicial, então você precisa que aquilo seja rápido, porque quanto mais rápido, melhor para o advogado. Se a pessoa é hipossuficiente e a pessoa não tem noção no cartório, às vezes é mais fácil você pedir para o teu cliente ir lá, fazer uma declaração de hipossuficiência e solicitar a certidão. E aí? A certidão ou o serviço que for. E aí lá no cartório que você trabalhava, ou você sabe se em outros cartórios eles disponibilizam um modelo dessa declaração de hipossuficiência? Muito sim. Tanto que eu disse, tem cartório que para mim faz da maneira errada. Porque o Código de Norma diz que só tem que ter aquela declaração falando que você não tem condições e que aquilo vai afetar a sua renda familiar. Eu já vi cartório botando quanto você ganha, qual a sua renda. Não, mas... Isso não está... Não, mas tem pronto. Só que eles estão entrando no mérito de uma coisa que não... É pessoal da pessoa. Se a legislação já diz que você só tem que declarar e você é responsável, você fica questionando. Se você tem alguma dúvida, eles podem suscitar dúvida, como foi dito. Eles podem chegar e ver. Eles podem entrar até na rede social, na tua rede social, para ver o teu padrão de vida. E botar aquilo como juntar para questionar. Eu nunca fiz. Não, mas quando eu perguntei agora, eu não estava me referindo ao requerimento, eu estava me referindo à própria declaração de hipossuficiência. Que às vezes a pessoa não sabe como fazer.
A gente sabe como, mas a pessoa não sabe. Sim, mas o cartório tem. Mas o problema todo é que tem cartório que vai começar a te perguntar coisas pessoais. Tá. E eu não acho legal. Marilda, eu não entendi. Até com declaração do CRAS é complicado. Não tem que ter declaração de órgão nenhum, Marilda. Basta a declaração do seu cliente. Mais nada. Repete para ver qual é o artigo, Ivan, que diz isso. Eu não sei se ela estava aqui na hora que a gente falou o artigo. Marilda, se você entrar no Código de Normas, vamos lá. Você entra no site do Tribunal de Justiça, clica Corregedoria. Do lado direito, deixa eu entrar aqui rapidinho, só para eu falar mais certo. Deixa eu só entrar aqui no site do TJ. Vamos lá. Marilda, entrou no site do TJ. Aí tem institucional, cidadão, servidor, advogado, magistrado, corregedoria. Clique em corregedoria. Do lado direito do site, quando entrar a parte corregedoria, tem uns quadrinhos. Tá? Aí tem portal extrajudicial. Você clica no portal extrajudicial. Clicou no portal, vai abrir uma outra aba. Você vai lá para o final. Aí tem normas extrajudiciais. Clica em normas extrajudiciais. Serviços, tá? Normas extrajudiciais. Aí tem Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Parte extrajudicial. Clicou. Você está no Código de Normas. A parte da gratuidade de justiça vai do artigo 206 ao 208. Quando você chega no artigo 206, a solicitação de gratuidade para a prática de ato extrajudicial é necessária e suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência. Ponto. Formalizada por escrito e assinada pelo interessado. Podendo ser utilizado formulário previamente impresso fornecido pela serventia. Aí vem. O que deve constar na declaração? Artigo 206, parágrafo 1º. Da declaração de hipossuficiência, deve constar a afirmação do requerente de que não tem condições de efetuar o pagamento dos emolumentos e acréscimos legais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. É só isso que precisa. Você não precisa pegar declaração de órgão nenhum. De órgão nenhum. Tá? Mais alguma dúvida? Mas você já apresentou, Marilda, essa declaração num cartório extrajudicial, essa declaração do CRAS, e eles não quiseram fazer? Conta aí pra gente saber. Ou quando você está falando dessa declaração do CRAS, você está se referindo só à parte judicial, que aqui a gente está falando hoje da extrajudicial. Nossa, cliente. Tem como colocar ela, Cristina? Compartilhar com ela? Não sei. Isso é novidade para mim. Posso estar aqui dizendo que eu posso convidar. Agora, se ela vai querer entrar, né? Marilda, se ela te convidar, você entra na live com a gente, que aí a gente bate um papo. Marilda, eles podem até não aceitar uma declaração. Ela recusou. Tá, sem problema. Eles podem até falar, não,
Mas aí eles têm que dar a declaração deles. Você tem que chegar, eu sou hipossuficiente. Foi uma complicação, acredito. Acredito. Nada é fácil na nossa vida, né? Olha, tem outra coisa. Todo cartório tem um órgão fiscalizador, tá? Que é um NUR. Ou você pode fazer uma queixa no NUR, perguntar, questionar para ver o que está acontecendo, ou você pode fazer uma queixa, como eu disse, que está no Código de Norma, na própria Corregedoria. Sendo que o NUR faz parte da Corregedoria, tá bom? O NUR fica dentro do fórum, né? Fica, né? Se for o Fórum de Duque de Caxias, ele fica naquele prédio anexo. Mas todos os fóruns têm um NUR? Não são todos não, tá? Por que não são todos? O quarto NUR pega Nova Iguaçu, São João, Caxias, tem... Então é por região? É por região, tá bom? Não são todos não. Certo. Então, gente, as perguntas que as pessoas tinham me enviado e que eu fiz aqui, além das que eu também tinha anotado, eu já fiz. Doutor Ivan, se eu tiver mais alguma coisa para falar, para esclarecer... Eu estou dando uma olhada aqui rapidinho, se tem mais alguma coisa interessante. Se vocês tiverem alguma pergunta também... Eu acho que tem mais uma coisa que eu não falei. Deixa eu só ver aqui. A hora é agora, gente. Façam as suas perguntas. Quer ver? Até a questão que eu falei da Defensoria, tem um aviso da Corregedoria Geral de Justiça, é o aviso 1405 de 2018. Avisa que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro não mais expedirá o ofício postulando a prática de atos judiciais gratuitos, visto que não é exigido na legislação do Ato Normativo Conjunto 27/2013. Então, eu acabei falando até de um aviso, tá? Por causa disso. Pode ser feita reclamação da gratuidade de justiça, nós já falamos, das reclamações, isso pode vetar no cumprimento. Eu acho que nós acabamos abrangendo praticamente tudo. Ok. Porque a não ser que a pessoa queira alguma coisa bem específica. Então mas eu estou sempre à disposição, tá? Então é isso, gente. Aproveitem essas informações e vamos embora requerer gratuidade de justiça para os nossos clientes. Que tenham direito. Que tenham direito, óbvio.